Olá, turminha, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Tia Elaine e hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos, trabalhando com multiplicação de números racionais. Agora, ó, os racionais que nós vamos nos concentrar, os racionais decimais, que são todos os números escritos com a presença da vírgula, tá? Então, como é o processo da multiplicação de números decimais? É simples. A gente vai multiplicar como se estivéssemos multiplicando números naturais. A única questão que a gente vai ter que lembrar aí é de pôr a vírgula no resultado, que a vírgula ela vai ser determinada da quantidade de casas decimais que possuir o multiplicando e o multiplicador. Como assim, Tia Elaine? Vamos aqui para o exemplo. Então, eu tenho aqui uma multiplicação de números decimais, tá? Eu vou fazer o jogo de sinais, menos com mais, aqui vai dar o quê? Menos. Eu já sei que o resultado vai ser um número negativo, porque sinais diferentes, o resultado é o quê? Negativo na multiplicação. E vou montar a operação 1,2 vezes 0,3. Opero normalmente como se eles fossem números naturais. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 1, 0. Soma aqui, vai dar 6, 3, 0. A grande questão está aqui agora. Eu vou contar quantas casas decimais tenho multiplicando. Olha só, uma casa decimal. Quantas casas decimais tem um multiplicador? Uma casa decimal. Ao todo, os termos envolvidos têm duas casas decimais. Então, eu vou projetar as duas casas decimais no resultado. Então, se eu coloco a vírgula aqui, fica uma. Se eu coloco a vírgula aqui, fica duas casas decimais. Então, menos 1,2 vezes mais 0,3 é igual a menos, porque menos com mais dá menos, 0,36. Vamos para o próximo exemplo. Eu tenho aqui menos com menos, mais, porque sinais iguais, resultado na multiplicação positiva. 1,21 vezes 3,7. É necessário alinhar vírgula debaixo de vírgula na multiplicação? Não, tá? O que a gente tem que lembrar é de multiplicar os termos como se estivéssemos multiplicando números naturais. Então, vamos lá. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14, vai 1. 7 vezes 1, 7 com o 8. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Somos resultados. 7, 4 mais 3, 7. 8 mais 6, 14, vai 1. 1 mais 3, 4. Agora, vale lembrar que o posicionamento da vírgula no resultado depende do total de casas decimais no multiplicando e no multiplicador. Então, eu tenho aqui duas casas decimais e uma. Ao todo, eu tenho 3 casas decimais. Então, eu vou projetar 1, 2, 3. Observe, 3 casas decimais. Então, o resultado dessa multiplicação vai ser um número positivo, porque menos com menos dá mais. E o resultado é 4,477. Vamos para outro exemplo. Mais com mais dá o quê? Mais multiplico 0,5 vezes 1,4. 4 vezes 5, 20, vão 2. 4 vezes nada, nada, abaixo 2. 1 vezes 5, 5. 1 vezes nada, nada. Somos resultados 0. 2 com 5, 7. 0. Quantas casas decimais eu tenho? No multiplicando, eu tenho uma. No multiplicador, eu tenho uma. Ao todo, eu tenho duas casas. Projeto duas casas decimais. Olha só, esse resultado ele pode ser dado 0,70 ou apenas 0,7. Por que, Tia Elaine? 0 à direita da parte decimal não tem valor posicional. Então, se vocês derem a resposta 0,70 positivo ou 0,7 positivo, com ou sem a presença do sinal, está correto essa situação. Vamos para mais esse exemplo. Mais com menos, menos 3,25 vezes 0,1. Multiplico normalmente. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. 0 vezes 5, 0 vezes 2, 0 vezes 3. Somos resultados. 5, 2, 3, 0. Quantas casas decimais eu tenho aqui? 2. E aqui, 1. Ao todo, eu tenho 3 casas decimais. Projeto no resultado. 1, 2, 3.
Então, a solução é o número negativo menos 0,325. Tudo bem, gente? Então, vamos lá para mais um exemplo aqui, muito comum no nosso dia a dia. Vamos para a leitura. Ana foi ao mercado, comprou 2 caixas de leite por R$ 3,14 cada. Então, 2 vezes R$ 3,14. 4 pacotes de biscoito por R$ 1,99 cada. Então, mais 4 pacotes de R$ 1,99. E um achocolatado de R$ 6,49. Então, 1 vezes R$ 6,49. Tia, já poderia ter colocado aqui 6,49? Poderia ter colocado, tá? Porque todo número vezes 1 é igual a ele mesmo. Quer saber o valor total da compra feita por Ana? Então, eu vou calcular que separadamente eu tenho 3,14 vezes 2. O que é isso aqui, Tia Elaine? É uma multiplicação de um decimal por um natural. Multiplicamos normalmente. 2 vezes 4 dá 8, 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 3 dá 6. Percebam que eu só tenho casas decimais no primeiro termo. Quantas casas eu tenho? 2. Só elas que eu irei projetar no resultado. Porque aqui não tem casa decimal. Então, projeta apenas a quantidade de casas decimais que tem multiplicando com o multiplicador. Como o multiplicador não tem nenhuma, então eu considero só no multiplicando. 1, 2. Então, esse resultado aqui vai ser igual a 6,28. Mas, vou calcular 4 vezes 1,99. Eu costumo colocar o número que tem maior quantidade de algarismo no multiplicando e o número que tem menor quantidade de algarismo no multiplicador, porque a ordem dos fatores não altera o produto. E na escrita do algoritmo da multiplicação fica mais fácil de você compreender o cálculo. 4 vezes 9, 36, vão 3. 4 vezes 9, 36. 36 com 3 vai dar 39, vão 3. 4 vezes 1, 4, com mais 3 dá 7. A mesma coisa aqui, eu só tenho casas decimais no multiplicando. No multiplicador eu não tenho, então projeto as 2 casas no resultado, que vai dar 7,96. Mais qualquer número vezes 1 é igual a ele mesmo. Depois de eu ter efetuado as multiplicações de um número natural por um número decimal, que são números racionais, como eu quero saber o valor total da compra, eu vou saber o gasto, né? Referente ao leite, referente ao biscoito e referente ao chocolatado, tudo junto. Então, aqui é uma soma entre números decimais. Para somar, é necessário que a gente escreva o número alinhando a vírgula dos termos. Então, olha só. Observe que Tia Elaine colocou na sequência aqui, ó, vírgula debaixo de vírgula. Olha só, décimos e centésimos debaixo um do outro aí para a gente poder operar. 8 com 6 dá 14. 14 com mais 9, 23 vão 2. 2 com 2, 4. 4 com 9 dá 13. 13 com 4 vai dar 17, vai 1. Observe que eu vou descer a vírgula na mesma posição, porque aqui é uma adição. 1 mais 6, 7. 7 com 7, 14. 14 com 7 vai dar 20. Então, o total gasto por Ana na sua compra foi de 20,73, no caso reais, de R$20,73. Um beijinho para vocês e até a próxima aula.